Bom dia! Primeiro domingo do ano, primeiro Antena Paulista de 2019. Que nós tenhamos nesse ano que está apenas começando, boas notícias e muitos acontecimentos bacanas para todos nós, para a nossa família e para os nossos amigos. O programa de hoje começa no mais novo parque ecológico da região metropolitana. Fica aqui na beira da rodovia dos Imigrantes. E o parque é o Parque Ecológico Imigrantes. Quilômetro 34, de vez em quando vocês ouvem o barulho aí, ó, passou uma motocicleta. Fica na região de São Bernardo do Campo. Olha que imagem a gente tem aqui. Muito legal. Nos disseram que este parque é diferente e tem muitas coisas bacanas. Então a gente veio conferir. Vamos descobrir juntos? Começamos descendo por esta passarela. Essa passarela tem 600 metros de comprimento. Parece madeira, mas isso aqui é feito de um material que tem 70% de serragem da indústria de móveis e 30% de plástico de garrafas PET já usadas. Material bonito, que dura bastante. O propósito deste parque aqui não é a recreação, não. Não é para o pessoal vir aqui para fazer piquenique, mas sim a educação ambiental. Nós procuramos criar aqui num parque um ambiente assim para pesquisa da fauna e da flora e também principalmente para educar as crianças para a preservação da Mata Atlântica, que já está quase que em extinção. Este parque foi um presente da comunidade japonesa à população de São Paulo. E tudo aqui tem como objetivo a sustentabilidade. Nós conseguimos crescer aqui no Brasil e usufruir de tudo que o Brasil oferece de bom, né? Então é um sentimento de gratidão que nós temos e por isso que a comunidade resolveu legar esse parque para a comunidade, a sociedade brasileira. A visita a este refúgio verde é apenas um dos assuntos do Antena Paulista desta manhã, que vai ter também 30 quilômetros de manguezais, atracadouros, os fortes do litoral sul, um passeio pelo canal de Bertioga. Dinossauros em São Paulo. Agricultor encontra o fóssil de uma espécie ainda não catalogada no interior do estado. E a preservação da história. Galpões da primeira linha de trem do estado agora são patrimônio público. Nós vamos agora para a área mais alta aqui do parque. É um lugar que tem diferentes passarelas e trilhas com dificuldades e distâncias variáveis. Para chegar até lá, um bondinho. O Bruno, que é biólogo, vai comandar aqui a máquina. Tudo bem, Bruno? Bom dia. Tudo bem? Então vamos lá. Agora é com você. Essa linha do bondinho tem 110 metros de extensão e 44 metros de altura. E os responsáveis pelo parque tiveram um cuidado muito grande com as árvores. Elas foram protegidas e ficam nas laterais da passagem do bondinho. Esta é a trilha sensorial. Por que tem esse nome, Bruno? Porque ela foi projetada para as pessoas com deficiências, com algumas deficiências, né? Então aqui a gente tem a parte do túnel, né? Que a ideia foi fazer uma cobertura onde a vegetação e trepadeiras começassem a revestir para fazer um sombreamento. Sim. A pessoa passa exatamente, tem essa sensação de túnel, né? Isso, um túnel verde. Isso, por vegetação daqui da Mata Atlântica mesmo, tá? É algo que diferencia este parque de outros. Sim, sim, pela acessibilidade. E eu aproveitei para dar uma paradinha aqui para experimentar esses bancos no alto aqui do parque, muito simpáticos, onde o visitante pode dar aquela respiradinha antes de continuar o passeio. Nós estamos no meio da serra, a caminho do litoral, perto do mar. A nossa próxima reportagem é sobre um passeio no canal de Bertioga, que é recheado de atrações.
As belezas de Bertioga são realmente de tirar o fôlego. São 33 quilômetros de praia que escondem preciosidades da nossa história, como o Forte de São João. A construção é do século XVI, foi feita por portugueses para defender o litoral de inimigos. A cidade, de pouco mais de 50 mil habitantes, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, vê a população triplicar. E dá para curtir a cidade de um jeito diferente, que pouca gente conhece. É o canal de Bertioga, que esconde muitas riquezas. Eu nunca andei de barco, é a primeira vez, né? Nós vamos desfrutar bastante dessa viagem que vamos fazer aqui. Venha passear conosco em nossa embarcação, conhecer praias maravilhosas, venha fazer um passeio e navegar por águas misteriosas e profundas. Esse é o convite do Capitão Jack Sparrow. Boas-vindas recebidas, é hora de partir. O canal tem 30 quilômetros de extensão, é um dos maiores do estado. Está dividido em 3 principais rios: Itaguaré, Guaratuba e Itapanhaú, este que estamos. Ao longo do rio existem dezenas de marinas, onde as luxuosas embarcações contrastam com a simplicidade da vida do povo daqui. Cerca de 90% da cidade de Bertioga fica em área de preservação ambiental. É por isso que ela não tem muito para onde se expandir. A única maneira, digamos, de existir um crescimento é por meio do ecoturismo sustentável, uma vez que o próprio plano diretor aqui do município proíbe a entrada de indústrias. E são o turismo e os impostos municipais que fazem a economia girar por aqui. O principal ponto de desenvolvimento da cidade é o ecoturismo. Então nós estamos investindo tudo na atração desse turista e também produzindo produtos turísticos para ele. Estamos numa bacia hidrográfica muito rica, então tem muita produção de água, muita cachoeira, muito rio, e todas essas trilhas estão sendo abertas agora para o turista. Em cada trecho percorrido da viagem, dá para aprender um pouco da história e da exuberante natureza que cerca a cidade. Tem pássaros de várias espécies, os manguezais e muitos sambaquis, como este, que provam que o homem já conhece este lugar há um bom tempo. Isso identifica que aquela comunidade morou naquele ponto. Eles se alimentavam todos conjuntamente e todos os restos de moluscos eles acumulavam num único local. E eles utilizavam esse morro de concha também para enterrar seus mortos. Então a gente identifica esqueletos também nesses amontoados e objetos pessoais. E a gente está chegando num ponto aqui super bacana, bem em frente à usina de Itatinga. Ela começou a ser construída em 1905 justamente para gerar energia para o Porto de Santos. Até hoje, 80% da energia que é consumida lá no porto sai daqui. Uma curiosidade, para chegar até a entrada da usina só tem 2 jeitos: ou de barco, ou então por aquele bondinho. E antes de encerrar o passeio, nada melhor do que um mergulho. Estamos na praia, mas aqui o banho é de água doce no rio Itapanhaú. O rio em si, ele é fundamental para que toda a cadeia, todo ecossistema esteja funcionando. Precisa cuidar e acho que realmente passou da hora da gente ter essa consciência. Do litoral nós vamos para o interior, porque a descoberta de um fóssil em São José do Rio Preto pode mudar muito do que sempre se soube até hoje sobre a vida dos dinossauros nesta região onde está o estado de São Paulo. Esse é o sítio do Milton em Uchoa. A principal atividade é a pecuária. Crio bezerro, engordo gado, é o que eu sustento da propriedade. Dinossauro não. Dinossauro não. Você não ouviu errado não. Tem dinossauro fazendo companhia para as vaquinhas do Milton. E essa é uma longa história. Longa porque começou há pelo menos 85 milhões de anos. Dinossauros habitavam essa região e restos deles estão em rochas, como as que tem no sítio do Milton. Mas vamos avançar um pouquinho no tempo. Século XX. O Sérgio ainda era criança quando gostava de sair por aí à procura de fósseis de dinossauros. De onde vem esse teu fascínio por procurar pedaços de dinossauro? Desde criança andando por essas regiões, por esse afloramento de rochas e encontrando presas, encontrando pedaços de ossos. E não é difícil achar fragmentos de dinossauros em cidades como Cedral, Uchoa, Ibirá, e isso tem uma explicação. Porque nós estamos em cima de uma rocha onde os fósseis ficaram preservados.
Essa rocha, ela é chamada de rocha sedimentar. E aqui nessa região, ela aparece, ela aflora, e conforme ela vai se desgastando com a ação da natureza, os fósseis também começam a surgir. Grande parte dos achados do Sérgio, do Milton e de quem mora na região vem aqui para o Museu de Paleontologia de Uchoa. O museu é recente, tem só 2 anos, mas já são mais de 500 fósseis catalogados. Esse acervo é constituído de fósseis de dinossauros, carnívoros, herbívoros, crocodilos, quelônios, são as tartarugas, peixes, todos os animais que viviam naquela época. O que você acha mais legal, assim, nos dinossauros, mais curioso? O carnívoro. Por quê? Ele consegue engolir uma pessoa numa bocada só. Mas a grande descoberta da equipe de paleontólogos está guardadinha nesta sala. É esse ossinho aí, a vértebra do pescoço de um dinossauro. Por meio de pesquisa, os paleontólogos descobriram que o fragmento pertencia a uma espécie até então não descoberta. Um carnívoro recém-batizado como Thanos simonatoi. Hoje, no Brasil, existem cerca de 30 dinossauros descritos. Praticamente 1/3 é carnívoro. E a maioria está lá no Nordeste brasileiro. Por isso, esse é um grande achado. Aqui na região, como em toda a Bacia Bauru, que pega os estados de Minas, São Paulo, né? E outros estados, tínhamos achado dinossauros saurópodes, que são aqueles pescoçudos. E tivemos a oportunidade, com o material que a gente achou, de descrever a primeira espécie de terópode. Um gigante que habitava essas terras no período Cretáceo, há cerca de 85 milhões de anos. Os pesquisadores acreditam que o Thanos chegou a medir 6 metros de comprimento e 2 de altura. Para a exposição, o osso foi colocado nesta caixa, ao lado de uma réplica do crânio, que recebeu dentes reais de dinossauros parentes do Thanos. Pense o quanto seria difícil encontrar uma agulha num palheiro. Foi mais ou menos isso que aconteceu com essa vértebra de dinossauro. Ela não foi encontrada assim, como uma peça única, de uma vez só. Essa primeira parte foi achada em 1995. Começou então um trabalho para encontrar essa segunda parte, que só foi descoberta em 2014. Aí então as duas partes se encaixaram, como num perfeito quebra-cabeça de milhões de anos. Localizamos um fóssil aqui. Esse vídeo é de quando o segundo pedaço foi encontrado. E certamente é o restante de uma peça que está lá no museu. E agora dá para ver quando o Fabiano conseguiu juntar as duas peças desse quebra-cabeça. Quando aparece a segunda parte, a gente une, aí em contato com um colega de Campinas, fizemos a análise e falamos, olha, isso é diferente de tudo que já vimos. Então vamos batizar e pôr o nome na espécie. A vértebra pertence ao Museu de Paleontologia de Monte Alto, porque em 1995, quando a primeira parte foi achada, ainda não tinha o Museu de Uchoa. Mas como essa descoberta foi na região de São José do Rio Preto, o trabalho dos paleontólogos continua intenso por aqui, já que existe a possibilidade de encontrar mais fósseis na rocha onde os primeiros fragmentos foram encontrados. Pelos vestígios que estão aparecendo, os pequenos aqui em cima, é resultado que pode ter muitos pedaços grandes embaixo. Agora, antes de finalizar essa reportagem, uma observação sobre o nome do dinossauro. Thanos é um termo grego que personifica a morte. Já simonatoi é uma homenagem ao Sérgio, que avistou a primeira peça. Sérgio, agora me diz uma coisa, qual que é o teu sobrenome? Simonato. E o do dinossauro? Simonatoi. É parente de um dinossauro? Agora sim. É da família. É da família. No próximo bloco, afresco de 300 metros quadrados, santos que trocam de roupa, a arte sacra em Mogi das Cruzes. E também, antigos galpões da primeira linha férrea do estado agora são patrimônio histórico. A gente volta já. Uma ponte suspensa como essa lembra alguma coisa para vocês? Claro, quantos filmes, quantas aventuras, não é verdade? Esta aqui é segura, mas balança, hein? Tem gente que não se sente muito bem aqui no alto, não. Esta ponte suspensa é uma das atrações aqui do Parque Ecológico Imigrantes que a gente está visitando neste domingo. Nós vamos agora para Mogi das Cruzes, cidade de 454 anos, que tem uma valiosa coleção de arte sacra distribuída por igrejas e museus.
No altar principal, a imagem barroca de Nossa Senhora do Carmo. Ela foi esculpida em talha de madeira e se destaca pelos detalhes. O olhar é dramático, a vestimenta reproduzida minuciosamente. Chama muita atenção porque o barroco ele conta uma história, né? Aqui nessa igreja em particular, nós temos a segunda fase do barroco no Brasil, que é o estilo joanino. No total, são 5 altares com imagens de santos da Ordem do Carmo. Entre eles está o altar de Santo Alberto. A construção, com pé direito de 11 metros, também segue a arquitetura barroca do período colonial. Nessa época, o sermão era feito nesses púlpitos elevados. É que a palavra de Deus tinha que vir das alturas. A Ordem Primeira do Carmo, em Mogi das Cruzes, foi fundada no século XVII. Da Ordem Primeira do Carmo, nós viemos para a Ordem Terceira do Carmo. As duas são interligadas. Essa igreja aqui, ela é do finalzinho do século XVII. E o curioso é que aqui está a maior pintura de teto, isso em extensão, de uma igreja colonial no estado de São Paulo. A obra retrata Santa Teresa d'Ávila, uma santa carmelita. São 300 metros quadrados de pintura. Outro destaque nessa igreja são as imagens do Roca, também chamadas de santos de roupas. Peças práticas, porque bastava trocar as vestimentas para representar um outro santo no mesmo manequim. Nós visitamos 2 igrejas históricas que estão em plena atividade. Mas a cidade quer levar a cultura religiosa para além dos templos. E um pouco dela já pode ser vista na Pinacoteca Municipal. Nós temos que lembrar que Mogi é a 17ª vila a ser fundada no Brasil. Então, pela própria história, né, Mogi tem muitas igrejas, até hoje, tem essa religiosidade muito forte no povo. Essas imagens de barro cozido, também conhecido como terracota, foram esculpidas pelo Frei Agostinho de Jesus, considerado um grande artista da época. O altar de madeira de 4 metros de altura, com a imagem de Santo Alberto, pertenceu a uma antiga capela da cidade. As colunas lisas fogem completamente do estilo. Elas foram colocadas apenas para completar a estrutura, já que as originais foram furtadas da igreja. Eu gosto de tudo que é antigo, que é de época. Tanto imagem como roupa, como tudo. Do século XVIII estão expostas aqui muitas obras de madeira. Entre elas, castiçais e palmas, um tipo de adorno usado na época para enfeitar o altar. No século XIX, os santos de roupa, produzidos por artesãos, ficam cada vez mais populares. Eles têm movimentos para facilitar a troca das vestimentas. No centro da sala, Nossa Senhora da Boa Morte segue esse estilo. As telas a óleo são pintadas dos 2 lados. É que elas eram usadas em procissões e todos tinham que ver os desenhos. Agora a ideia é que essa exposição desperte um olhar diferente para a arte sacra na cidade de Mogi das Cruzes e quem sabe futuramente a gente tem a oportunidade de ter um museu de arte sacra aqui na cidade. E é maravilhoso, sinceramente, é arte simplesmente. A exposição Arte Sacra em Mogi das Cruzes fica em cartaz até o fim de janeiro. É na Pinacoteca da cidade. Ninguém paga nada para entrar. Na página de São Paulo do G1 tem mais informações. Preservar a memória e a história dos lugares é sempre muito importante. No bairro da Lapa, aqui em São Paulo, existe um complexo ferroviário que não é mais utilizado. Mas sobraram os galpões, que foram tombados pelo patrimônio histórico do estado. Não precisa ser nenhum especialista em arquitetura para perceber que esses tijolinhos formando esses grandes galpões têm algo diferente. Muito menos em engenharia para suspeitar que por trás dessas máquinas e equipamentos tem muito conhecimento. E também não precisa ser estudioso de história para ter certeza de que por aqui tem muitas a serem contadas. Esse aqui foi da mesma forma que foi construído, tá até hoje. Provavelmente isso daqui é do Rio Tietê, tá? Isso aqui tijolinho aqui feito a partir de areia tirado do Rio Tietê.
O Moisés é engenheiro aqui na oficina de manutenção dos trens da CPTM na Lapa, que funciona até hoje, mais de 100 anos após a construção. Era o que havia de mais moderno disponível, né? Toda a concepção, o projeto aqui do complexo foi feito por engenheiros e arquitetos ingleses. Então nós saudamos esse tombamento para que realmente se preserve a memória dessa tecnologia que hoje não é mais utilizada. Construída no início do século passado, quando ainda nem se falava em CPTM, a primeira e principal ferrovia do estado era a São Paulo Railway, administrada por ingleses. Ligava Jundiaí a Santos. Só que a cada viagem, o número de passageiros e cargas só aumentava. Foi preciso ampliá-la e encontrar um lugar estratégico para construir uma oficina maior, exatamente essa que foi erguida na Lapa. Essa era uma região de muita várzea, com água abundante. E a água era fundamental para o acionamento das máquinas, não só as locomotivas, mas as máquinas operatrizes, que eram todas tocadas a vapor. Então, algumas vezes a água era captada até diretamente no rio Tietê, onde houve alguns casos, né, que houve punição a funcionário por pescar em horário de serviço. A linha e a oficina ajudaram no desenvolvimento de vários bairros da capital. E muito mais do que isso, porque após a nacionalização, tudo isso representou o começo da indústria ferroviária por aqui. É super importante porque aqui você teve o início, inclusive, da indústria ferroviária nacional. O que pouca gente sabe, porque no início, quando o SBR trazia equipamentos para o Brasil, eles eram montados aqui. Vinha pelo Porto de Santos, montava-se aqui. E aqui nós começamos a produzir peças e equipamentos. Então, o início da indústria ferroviária nacional foi aqui. Com tanta importância, era óbvio que toda essa riqueza de detalhes precisava ser preservada. A consequência imediata do tombamento da oficina da Lapa é a preservação dos prédios que tem aqui dentro. Agora, qualquer obra que se faça aqui tem que ter como único objetivo a conservação do projeto original, que tem mais de 100 anos. Mas o impacto principal não é só a proteção dessas paredes, mas sim de toda a história que tem por trás delas. É muito importante que a sociedade entenda o que é um tombamento, porque isso aqui é a história do Brasil. Não é apenas a história da ferrovia, mas a história do Brasil. Nós estamos resgatando um importante momento da ferrovia. Com estas informações, termina o primeiro Antena Paulista do ano. Para visitar aqui o Parque Ecológico Imigrantes, ninguém paga nada, mas precisa agendar. O parque abre às terças, quartas e quintas. E você tem todas as informações no nosso site do G1. Termina o Antena Paulista. Para rever as reportagens é só ir ao Globoplay. Bom domingo a todos. A gente volta na semana que vem. Tchau.